Olá, estamos começando mais uma aula do curso de Fundamentos de Sintaxe do Apoio Pedagógico da Faculdade de Letras da UFMG. E nessa aula, nós vamos discutir a respeito das funções sintáticas. A gente vai ver aqui brevemente a diferença entre classe e função. Nós vamos revisar as funções sintáticas do ponto de vista da gramática tradicional e também vamos aprender uma nova classificação das funções sintáticas que é abrangente dentro dos estudos linguísticos. Para essa aula, eu conto como referência a apostila dos professores Haroldo de Andrade e da Maiara Nicolau de Paula. Eu começo, então, por apresentar para vocês qual que é a diferença entre classe e função. Bom, basicamente, a gente vai definir classe e função como se fossem relações. A diferença é que a classe são relações que acontecem na própria estrutura da língua, no eixo paradigmático, enquanto que a função são relações que acontecem no discurso, na fala, no eixo sintagmático, na construção da frase. São relações de ordem, de concordância, de atribuição de papel temático, como, por exemplo, pegando a frase, o João comprou um livro para Maria, nessa posição aqui, nós temos um SN. O SN tem como núcleo um nome substantivo. Então, a gente vai dizer que essa palavra aqui pertence à classe dos substantivos. E o substantivo é uma classe da língua, porque dentro dessa categoria, a gente vai ter algumas unidades da língua que compartilham as mesmas propriedades, como, por exemplo, a flexão de número singular plural e a flexão de gênero. E esse elemento, essa unidade da língua que forma um sintagma nominal, assume, dentro da frase, determinadas funções sintáticas. E a gente já viu que o SN, que o sintagma nominal, ele pode assumir na frase a função sintática de sujeito, de objeto direto, complemento do verbo e também de complemento da preposição. Potencial funcional, o que isso significa? Bom, é o conjunto de informações sobre uma determinada unidade da língua que temos armazenado em nossa mente, na nossa competência linguística. Se a gente, por exemplo, pegar aqui o nome próprio, João, a gente sabe, a gente tem armazenado na nossa mente que João é um substantivo, pertence à classe morfológica, à categoria morfológica do substantivo, é núcleo de um SN, de um sintagma nominal, é um nome próprio, faz referência a uma pessoa no mundo, designa uma pessoa no mundo do sexo masculino, e também a gente pode ter outras informações que a gente chama de informações pragmáticas, que estão relacionadas com o contexto em si. A gente pode ter armazenado, então, na nossa mente, que João é meu vizinho, mora na minha rua, é colega da minha irmã. Então, quando a gente sabe uma palavra, na verdade, o que a gente sabe é um conjunto vasto de inúmeras informações. Uma função é atribuída a um sintagma, tendo em vista a relação deste sintagma com outros sintagmas da frase. Por exemplo, eu tenho aqui exemplos de sintagmas preposicionais, mas, tendo em vista a relação desse sintagma com os outros sintagmas de cada uma dessas frases aqui, esse SP ele vai assumir funções sintáticas diferentes. Na primeira frase, por exemplo, ele assume a função de adjunta de nominal, na segunda frase, a função de objeto indireto, e na terceira frase, a função de agente da passiva. As funções sintáticas, segundo a NGB, que é a norma gramatical brasileira, que regulamenta os termos utilizados pela gramática tradicional, são essas aqui. A gente tem a função sintática de sujeito, de predicado, de predicativo, complemento nominal, complemento verbal, agente da passiva, adjunta de nominal, adjunta de verbial, aposto e vocativo. E são essas classificações aqui que a gente vê na escola, desde a educação básica, né? Sempre ao longo de todo o nosso período escolar, do ensino fundamental ao ensino médio. Então, essas classificações, esses nomes, eles estão aí nas aulas de português da educação básica.
Agora eu vou apresentar para vocês cada uma dessas funções sintáticas, trazendo para vocês uma definição e também exemplos, mas de modo bem breve. O que eu proponho aqui é uma revisão mesmo dessas funções sintáticas. A gente vai dizer que, a partir dessas 10 classificações, a gente vai ter, em primeiro lugar, o que a gente chama de termos essenciais. Quais são as funções que estão classificadas dentro dos termos essenciais? A função de sujeito, de predicado e de predicativo. O sujeito é definido pela gramática tradicional como o ser sobre o qual se faz uma declaração. E lembro que essa definição, utilizada aqui pela gramática, é uma definição que toma como critério o critério semântico da língua. Por exemplo, este aluno obteve ontem uma boa nota. Este aluno vai ser classificado como sujeito. O predicado é definido como aquilo que se declara do sujeito. Essa é a definição que a gente encontra lá na gramática do Segala, de 64. Por exemplo, este aluno obteve ontem uma boa nota. O obteve ontem uma boa nota é classificado, a função sintática é classificada como predicado. O predicativo, a gente vai ter duas subclassificações do predicativo. A gente vai ter o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. O predicativo do sujeito é o termo que exprime um atributo, um estado, uma característica, um modo de ser do sujeito. Por exemplo, a floresta continua bonita. Bonita é predicativo do sujeito floresta aqui dessa frase, porque atribui uma característica ao SN, a floresta. O predicativo do objeto é o termo que se refere ao objeto de um verbo transitivo. Como exemplo, eu trouxe aqui, os torcedores saíram alegres. A gente também vai ter, dentro daquela classificação, a gente pode organizar algumas daquelas unidades lá no que a gente chama de termos integrantes da oração. Os termos integrantes da oração constituem os complementos nominais, os complementos verbais e o agente da passiva. Os complementos nominais são termos ligados por preposição a um substantivo, adjetivo ou advérbio cujo sentido integra ou limita. É o caso, por exemplo, dessa frase aqui: só Joana parecia alheia a toda essa atividade. A toda essa atividade é complemento do nome alheia. Complemento verbal é o termo que completa o sentido de um verbo. Não recebo dinheiro nenhum. O dinheiro nenhum está completando aqui o sentido do verbo receber. O agente da passiva é o complemento que, na voz passiva com auxiliar, designa o ser que pratica a ação sofrida ou recebida pelo sujeito. Um jornal é lido por muita gente. Esse por muita gente vai ser o agente da passiva. A gente também pode classificar aquelas unidades em uma outra categoria que a gente chama de termos acessórios, onde vão estar os adjuntos adnominais, os adjuntos adverbiais e o aposto. O adjunto adnominal é definido como termo de valor adjetivo que serve para especificar ou delimitar o significado de um substantivo. Por exemplo, era um homem de consciência. Nesse exemplo aqui, o de consciência vai ser adjunto do nome homem, por isso que ele é chamado de adjunto adnominal. Ele está justaposto ao nome homem. O adjunto adverbial é o termo de valor adverbial que denota alguma circunstância do fato expresso pelo verbo, ou intensifica o sentido deste, de um adjetivo ou de um advérbio. De súbito, eu, o barão e a criada começamos a dançar no meio da sala. O de súbito, então, denota que uma circunstância ao fato expresso pelo verbo. O mesmo ocorre na segunda frase aqui, no segundo exemplo aqui, amou-a perdidamente. Perdidamente indica uma circunstância ao fato expresso pelo verbo amar. O aposto é o termo de caráter nominal que se junta a um substantivo, a um pronome ou um equivalente destes, ou seja, um sintagma nominal,
a título de explicação ou de apreciação. Eles, os pobres desesperados, tinham uma euforia de fantoches. Então, os pobres desesperados foi acrescentado aqui a título de explicar quem seriam esses eles, qual que é a referência desse eles. O mesmo se aplica à segunda frase. A cidade de Lisboa pegou fogo no século XVIII. O de Lisboa aparece aqui, segundo a gramática tradicional, para poder especificar de qual cidade o falante dessa frase estaria se referindo. Por último, a gente vai ter o vocativo que sobra, que é um termo que a gente não consegue, uma função sintática que a gente não consegue classificar dentro daquelas outras categorias que a gente já estabeleceu, e a gente vai dizer que é um termo periférico, marginal em relação à oração. Então, ele vai ser classificado à parte. A definição do vocativo é que ele é um termo de entoação exclamativa e isolado do resto da frase. Por exemplo, Manuel, tens razão. Ó lanchas, Deus vos leve pela mão. O vocativo, ele tem a função de evocar, de chamar uma pessoa. Agora, a gente pode discutir um pouquinho quais são os problemas das definições da norma gramatical brasileira, das definições que a gente encontra dentro da gramática tradicional, para os termos, para a terminologia utilizada pela gramática tradicional. Eu trouxe aqui alguns problemas levantados por esses professores nessa apostila, mas de cara, o que eu acho que define de maneira geral as definições da gramática tradicional é que elas são pouco precisas e cheias de contradição. Aí, esses professores dão os seguintes exemplos. O sujeito, ele é classificado como um termo essencial da oração. Mas, a gente, dentro da classificação dos tipos de sujeito, a gente vai encontrar um sujeito inexistente, com verbos meteorológicos. A gramática classifica o sujeito como termo essencial da oração, mas na hora de classificar os tipos de sujeito, você vai ter lá uma classificação específica que é oração sem sujeito. Então, isso é totalmente contraditório em relação à definição que ela coloca para sujeito de ser um termo essencial à oração. Como, por exemplo, aqui, chove muito em Belo Horizonte. Outra definição também pouco precisa é a definição do agente da passiva. Ele é considerado um termo integrante da oração, mas ele é opcional. Ele pode não aparecer na frase. Se a gente tem a frase na voz passiva, o atacante lançou a bola, na voz passiva, a gente tem as duas opções. A gente pode colocar a bola foi lançada pelo atacante, ou então a bola foi lançada, apenas quando a gente não quer dar ênfase, não quer evidenciar quem foi o agente daquela ação. Se ele é um termo opcional, como que ele pode ser classificado como um termo integrante da oração? Agora eu apresento para vocês as classificações que esses professores apresentam na apostila e que são classificações mais abrangentes dentro da linguística. São classificações que a gente encontra de maneira geral dentro da linguística. A gente teria aí a classificação do predicador, que seria o termo que estabelece um predicado, sendo este o responsável por denotar uma ação ou estado de coisas no mundo. Por exemplo, o rapaz estava doente, denota um estado de coisas no mundo, o estado do rapaz, e eu vi o rapaz, que denota uma ação. O relator é o termo que ocorre antes do núcleo do predicado e que não tem conteúdo semântico. Por exemplo, o rapaz estava doente, é um relator porque é um verbo de ligação que assume apenas a função de ligar dois elementos da oração, e eu considero o rapaz como muito inteligente. Esse como, ele está entre parênteses porque ele pode ou não ocorrer dentro da sentença. A gente vai ter o sujeito, que é o termo que apresenta concordância verbal. Por exemplo, as meninas saíram. O complemento, que é o termo que não apresenta concordância verbal, que pode ser anteposto na frase, que é exigido pelo predicador. Eu vi o rapaz,
eu fui a Paris. Tanto rapaz como a Paris são termos que não estão concordando com o verbo. Eles podem ser antepostos na frase, por exemplo, o rapaz, eu vi, e também são elementos exigidos pelo predicador, que nesse caso aqui é o verbo, né? O rapaz é complemento do verbo ver, nessa primeira frase aqui, eu vi o rapaz, e eu fui a Paris também é complemento do verbo ir, nessa frase. Quem vai, vai a algum lugar. O adjunto é o termo que não apresenta concordância verbal, ele não faz concordância, não é exigido pelo predicador e não tem a mesma referência do elemento que modifica. Por exemplo, eu vi o rapaz hoje, o carro do rapaz é novo. Então, o do rapaz e o hoje não estabelecem concordância verbal na frase, não são elementos exigidos. Por exemplo, eu poderia simplesmente ter uma frase completa da seguinte maneira: eu vi o rapaz e o carro é novo. Então, são aqueles termos acessórios, segundo a gramática tradicional, e não tem a mesma referência do elemento que modifica. O hoje, por exemplo, está modificando o verbo ver, nessa primeira frase, né? Eu vi o rapaz hoje, está indicando aí a noção de tempo, mas não tem a mesma referência do verbo ver. A mesma coisa se aplica para o sintagma preposicional do rapaz, que não tem a mesma referência de carro. Carro, a referência de carro no mundo é carro, e a referência de rapaz é rapaz no mundo. O aposto é o termo que não apresenta concordância verbal, que não é exigido pelo predicador, que tem a mesma referência do nome que modifica. E é isso aqui que vai diferenciar o aposto do adjunto. O aposto ele vai ter a mesma referência do nome que ele está modificando. Por exemplo, Recife, a Veneza brasileira. Qual que é a referência de Recife? Recife no mundo. A Veneza brasileira, nesse contexto aqui, também está fazendo referência a Recife no mundo. Recife é a Veneza brasileira, a mesma coisa. Veneza brasileira continua sendo aposto aqui, segundo essa classificação. O vocativo é o termo que não pode ser substituído por o que, por um pronome, que não pode sofrer clivagem e que tem conteúdo semântico. Maria abre a porta. O que abre a porta? Foi Maria que abre a porta. Então, a gente vê que esse termo Maria, na frase, ele não pode ser substituído por o que, e também ele não pode sofrer um processo de clivagem. Clivagem é um teste de constituinte em que você coloca aquele elemento entre o verbo ser e a partícula que. Então, a gente vê que as duas frases geradas a partir da primeira são frases agramaticais. O negador é uma classe onde a gente vai ter o termo que pode ocorrer antes do núcleo do predicado. Por exemplo, não abra a porta. Ele está antes do verbo aqui, que é o predicado dessa sentença. Se você colocar depois, você cria uma sentença agramatical. O conector é o termo que não pode ser substituído por o que não pode sofrer clivagem e que não tem conteúdo semântico. Ele disse que Maria abriu a porta. Você não pode substituir esse que por o que é um teste que se utiliza para poder classificar, para poder definir esses termos. É um critério utilizado por esses autores. Então, a frase fica gramatical. Ele disse o que Maria abriu a porta. E também ele disse foi que Maria abriu a porta, ou seja, a gente não pode colocar esse que aqui entre o verbo ser e a partícula que. A gente não pode colocar esse elemento aqui, ele não sofre um processo de clivagem. Observação. A função de agente da passiva foi excluída, pois pode ser considerado um subcaso de adjunto, segundo esses autores. Esses autores, a partir dessa classificação dessas funções sintáticas, eles ainda prevêem algumas subclassificações, como, por exemplo, os predicadores podem ser chamados de predicadores principais e predicadores secundários. O que ele está chamando de predicador principal e secundário é porque quando você tem uma frase como eu considerei o rapaz contente, em que você tem dois predicadores, você tem o predicado verbal,
né? O verbo considerar é um predicado nessa frase, e você também tem aqui o adjetivo contente, que também é um predicado. Então, ele vai dizer que o primeiro aqui, o verbo de preferência, é um predicado principal, e o adjetivo aqui nessa frase, nesse contexto, que tem os dois, seria um predicado secundário. Os complementos, eles podem ser verbais ou não verbais. É o caso de eu vi o rapaz. O rapaz é um complemento verbal. E em a visão do rapaz é boa, do rapaz é um complemento não verbal, porque é um complemento do nome visão, do substantivo visão. E outro detalhe a respeito dos complementos verbais é que eles podem ter preposição ou não. E os adjuntos também podem ser não verbais ou verbais. Por exemplo, eu vi o rapaz tagarela, eu via frequentemente o rapaz tagarela e eu vi o rapaz tagarela hoje. A gente vai ter na primeira frase aqui um adjunto que é não verbal, um adjunto adnominal. Eles estão chamando aqui o adjunto adnominal da gramática tradicional de adjunto não verbal, enquanto que os outros dois aqui são adjuntos verbais. Eles estão modificando verbos. Eu via frequentemente, indica a frequência com que essa ação acontecia, e eu vi o rapaz tagarela hoje, indica o tempo em que essa ação ocorreu. Eu fico por aqui, espero você na nossa próxima aula.